Oi! Oi, alô! Boa noite! Eu tenho que vir logo, tá vindo um monte de sub, gente. Muito obrigado! Obrigado pelos subs! Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite, boa noite! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Obrigado pelos subs! Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê, boa noite, gente. Aê, tá funcionando. Acho que todos os áudios estão no lugar também. É... obrigado pelos subs, obrigado pelos follows. Vocês são os amores, obrigado. E aí, como é que vocês estão? Obrigado! Obrigado pelo tilo, Lipink. Obrigado. Olha só. ahn, Hoje a gente vai continuar fazendo o render da imagem, né? E eu queria começar dando uma filosofada aqui, porque a gente teve papos na mentoria esse mês e eu tenho pensamentos. Então, se vocês não se incomodam, eu vou roubar um momentinho da live aqui pra gente falar a respeito desse tipo de coisa. Uma das perguntas que me fizeram na mentoria esse mês foi: se você pedir feedback para três pessoas diferentes, você vai receber três feedbacks diferentes, com três ideias diferentes para você implementar na sua imagem. E esse pensamento, ele é um pensamento. A pergunta que me fizeram, que eu achei muito pertinente, foi: será que eu vou. Será que vai ter um momento que eu não vou precisar pedir feedback? Será que vai ter um momento que eu vou ter essas ideias por conta própria? E eu achei essa pergunta muito pertinente, porque eu não acho que isso que vai acontecer. Se eu pedir feedback nas minhas imagens, eu também vou receber feedbacks diferentes de pessoas diferentes. Eu vou receber sugestões diferentes de pessoas diferentes, né? E eu acho que a nossa função como artista não é necessariamente ter que pensar em todas as ideias, mas simplesmente a gente ter nossa solução para o problema e pedir ajuda quando a gente precisar. O meu primeiro mentor de arte, um cara chamado Chris Oatley. O Chris Oatley falava um negócio que me marcou muito, que ele fala que arte é melhor feita em grupo. Que uma das grandes vantagens de você trabalhar num estúdio é que você tem várias cabeças pensando no mesmo problema gráfico. E aí você tem acesso a todas essas soluções gráficas, todas essas coisas que você não pensou sozinho, sabe? De várias pessoas. Então, uma das coisas que eu gosto muito é de pedir ajuda com minhas peças, porque às vezes umas ideias muito simples melhoram a nossa peça, e é coisa que você não pensou sozinho. E quando você está dando feedback para os outros, você sabe o tanto que é mais fácil dar feedback do que você fazer por conta, do que você fazer o design da peça toda por conta. É mais fácil construir em cima do que já está ali. Faz sentido isso? Então, não é uma coisa da gente pensar que a gente precisa pensar em tudo. A gente nunca vai conseguir pensar em tudo. Não existe uma solução definitiva para uma ilustração. Existem soluções, várias delas. Algumas são melhores, outras são piores, mas existem várias soluções. Desde que você consiga cumprir a função, desde que você consiga oferecer uma solução boa, você já está fazendo o seu trabalho. E aí, se você tiver a oportunidade de pedir feedback e trabalhar com outras pessoas, só vai engrandecer o seu trabalho. Né? Faz sentido isso? Perfeito. Eu só queria começar pra gente começar filosofando, né? Pensamentos. Vamos lá, vamos começar a pintar que a gente tem um tanto de coisa pra pintar hoje. Deixa eu passar o microfone pro lugar correto e vamos nós. Vamos abrir nosso thumbnail aqui. E aí, se tiver dúvidas, pode mandar. Se tiver perguntas aí pra galera, Vou pensar no caso de vocês. eu acho que a gente está seguindo bem fielmente o nosso thumbnail. Eu acho que está chegando num lugar bem interessante. Eu quero limpar um pouquinho mais do fundo, mas hoje eu vou começar a pérola. Depois eu volto e passo mais uma mão no fundo, sabe? Eu quero tirar um pouco do line art que sobrou, que ele tá muito forte. Então, eu vou pegar e vou tirar um pouco da opacidade dele. Depois eu vou voltar e vou fazer mais uma passada ali. Mas acho que só tirar a opacidade já vai ajudar bastante. E aqui tem as pétalas também. Eu quero tirar um pouco da opacidade das pétalas. Isso, é nóis. E hoje a gente finalmente começa com a personagem. E vamos nós. Vamos no devagar e sempre.
Agora é a parte que a gente precisa ter muito cuidado, porque ela não necessariamente é cor de gente, ela é um pouco mais rosa do que cor de pessoa normal. Então eu tenho que começar a puxar um pouquinho mais desse rosa do que tom de pele. Vamos ver se a gente consegue dar essa sensação sem ficar esquisito, né? Eu quero esse layer em cima do que a gente está fazendo aqui. Deixa eu aqui, ó, Sula já assim. começou a zoação. O que foi? Me contem tudo. Quanto foi o Pix que tu mandou pro Marco pra ganhar o quadro roxo? Não foi Pix, eu juro pra vocês que não foi marmelada, eu não tava nem online. Me contaram pelo Twitter que eu tinha ganhado a florzinha roxa. Eu fiquei tão feliz. Eu tava falando com o Marco que eu queria muito, né? E ele tava super com vergonha, tadinho. Mas eu queria muito a pintura dele. Eu vou botar no meu estúdio com muito carinho. Não foi marmelada, prometo pra vocês, eu não fiz nada. Quando eu cheguei, já tava aqui. Mas algo foi massa, foi massa. Eu não sei se eu tenho como convencer vocês que não foi marmelada, entendeu? Mas eu posso só dizer só a minha palavra e fazer carinha bonitinha pra câmera e falar: olha, eu não fiz nada de errado, eu prometo. Eu não sei se isso ajuda as minhas chances ou piora, entendeu? Não subornou o Marco. Eu não, ninguém foi subornado, até porque suborno, né? Não temos dinheiro. Ah, tem um, tem um pedacinho aqui de máscara que está. Olha aqui. Não tá certinho. Tem textura por cima. Ah, foi isso que aconteceu. Ah, pronto. Mas, se o pessoal não tem perguntas, eu tenho mais coisas a filosofar a respeito. Calma, acabou de chegar 2. Acabou Mas de se tu chegar a quiser pergunta. Não, não, filosofar bora. primeiro, Não, porque eu ia falar a respeito da treta da mulher da cozinha e os peitões lá. E eu já falei muito sobre isso já. peraí, deixa eu me recompor. Sula, eu estou confuso com uma coisa. Se eu tenho uma fonte de luz branca, como ela influencia nas cores do meu projeto? Elas ficam Putz, mais quentes ou mais frias? O que acontece com a sombra? olha só, a luz branca é neutra. Então, se ficar muito claro, ela vai acinzentar tudo. E ela não vai mexer na temperatura da sombra. Se você quiser procurar por iluminação, eu vi essa pergunta no Twitter, eu guardei e esqueci de responder, desculpa. O que você vai procurar é iluminação de foto de produto. Sabe quando você vê foto de panela da Tramontina, por exemplo? Quando você vê aquela foto do saco de café perfeitinho, da qual marca de café? É Nescafé. Não. É aquela Três Corações, que tem aquele, sabe, que é aquela foto perfeitinha. Aquilo é feito com luz neutra, ou seja, luz branca. O que você está procurando é iluminação com luz branca e ela não, ela tende a ficar as coisas, se você fizer certinho, ela tende a saturar as cores, se não ficar muito claro. Então fica bem próximo da cor local. Mas é um cenário de pintura que ele é bem incomum. Normalmente o pessoal costuma fazer a diferença de temperatura para ficar uma pintura mais rica. Eu vou ver se eu produzo umas referências depois e jogo no Twitter pra gente ver a diferença, saca? Vou pegar minhas bolinhas coloridas e fazer foto branca, foto com luz quente e com luz fria. E você vai ver que a luz branca, maioria das luzes brancas que a gente tem, elas tendem ao verde. Aham. O que a gente chama de luz neutra, na verdade, é uma luz esverdeada. Eu posto as referências depois. Desculpa a demora em responder, mas eu vou postar as referências no Twitter. Eu posto no servidor também. A gente posta no servidor de Discord. O que mais? Ser grande, ser grande. Manda. Sula, eu sempre tive problema com pressa. TDAH e é isso.
Outro dia eu estava assistindo um vídeo do Dr. Kay usando um exemplo de uma cabana versus uma mansão. E eu pensei, será que dá para fazer um plano de estudo usando essa imagem mental? E se você acha que é uma ideia interessante, o que você diria que tem que ser a primeira viga a ser colocada na casa no ponto de vista artístico? Ah, nossa, pergunta grande e interessante. Massa. Olha, eu acho, pra mim, pelo menos, eu não tenho TDAH, né? Eu só tenho ansiedade. Pra mim, a principal coisa que me ajuda a produzir arte é tirar as dificuldades de produzir. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa que trabalha com laptop. Eu não sou uma pessoa que trabalha com iPad. Eu trabalho aqui no meu PC e eu tenho o PC e o estúdio lá atrás, tudo montadinho. Ele tá pronto para eu só sentar e começar a trabalhar, sempre. Não tem nenhum impeditivo, não tem nada para tirar de cima da mesa, não tem, sabe, não tem nada para organizar antes. Ele tá pronto para eu só chegar e começar a trabalhar. Esse é um dos pontos principais para mim. O meu ambiente de trabalho tem que estar pronto no momento que eu precisar dele. Então ele está pronto a qualquer momento. Eu mantenho as coisas organizadas para eu nunca ter que parar e organizar meu espaço de trabalho, sabe? Essa foi uma das coisas que me ajudou bastante a lidar com a ansiedade. Eu não sei se tirar essas distrações ia ajudar com o TDAH também. Mas pelos resumos, pelas coisas que eu já li e ouvi por aí, eu acho que ajudaria também, sabe? Então, deixar o seu ambiente de arte pronto para fazer arte a qualquer momento, eu acho que é um dos principais fundamentos de fazer a coisa dar certo. E a outra coisa é começar a aprender a lidar com as outras distrações, né? É aquela coisa assim, em vez de você deixar para fazer o to-do list no dia do trabalho, fazer o to-do list no dia anterior. É uma coisa boba que me ajuda pra caramba, sabe? Eu tenho um momento em que eu falo, tá, eu vou decidir o que eu vou fazer no dia seguinte. E aí, quando eu chego aqui no dia seguinte, o que eu vou fazer já está decidido. Então eu não preciso perder tempo decidindo o que eu vou fazer. E isso ajuda bastante na hora de só sentar e começar a produzir. Então, se você parar pra pensar, o que eu tô fazendo é isso. Eu organizei todo o meu espaço para quando eu falar é hora de sentar e trabalhar, é hora de sentar e produzir, não tem nada que me atrapalhe, não tem nenhum outro passo que eu preciso tomar antes de eu sentar e produzir, saca? Tá tudo pronto, tá tudo no lugar. É só sentar e fazer. Não sei se ajuda, não sei se era essa a resposta que você estava procurando, mas espero que ajude. Se não for, por favor, faz a pergunta de novo. Mas é uma coisa interessante essa coisa de macetes para ajudar a gente. Eu tenho um outro exemplo para falar a respeito disso, que ele é um pouco tangente, tá? Mas ele foi quando eu tava fazendo terapia, eu tava com muito problema que eu não conseguia parar de trabalhar. Eu começava a trabalhar e eu só ia descansar depois que o trabalho estivesse pronto. Ou seja, como eu faço ilustrações que levam vários dias para ficar pronta, eu não saía de casa, eu não encontrava com amigo, eu não assistia filme, eu não assistia série, eu não descansava, porque sempre tinha trabalho para fazer. Enquanto eu tivesse trabalho para fazer, a única coisa que eu conseguia fazer era trabalhar. Isso estava causando mal. Isso foi um dos motivos pelo qual me levou na terapia, sabe? Eu morria de medo que se eu não estivesse trabalhando o tempo todo, eu ia perder meus clientes e que o pessoal ia embora e ia me abandonar e não ia me querer mais como profissional. Então, o que a gente começou a fazer na terapia? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é jogar videogame. E a terapeuta, na hora, ela me recomendou o seguinte: já que eu não conseguia parar de trabalhar, quando eu começasse a trabalhar, eu tinha dificuldade em parar, vamos inverter a ordem das coisas. Em vez de você começar o dia trabalhando, vamos começar o dia jogando. Então você tem que jogar 2 horas de videogame por dia. E foi uma sugestão que pra mim, na época, funcionou muito bem. Porque parar de jogar videogame eu conseguia. Tinha acabado de sair o Zelda Breath of the Wild, saca? Eu tinha acabado de começar a jogar. E eu tava empolgadaça com o jogo. Então, era aquela coisa. Eu acordava, fazia minha rotina de acordar, jogava 1 hora, 1 hora e meia de Zelda e ia trabalhar. E aí eu juntava pra terminar o dia com mais 1 hora de joguinho. Me deu uma relaxada tão grande, me deu aquele espaço pra eu começar a descansar mesmo, que eu não tava tendo, sabe? Então,
Desde que eu tive essa experiência, eu comecei a organizar toda a minha experiência desse jeito. Tem coisas que me ajudam a manter a rotina, tem coisas que me ajudam a descansar. Então eu sei que eu preciso trabalhar durante X horas por dia. Eu tenho tentado trabalhar pelo menos 6 horas por dia. Eu vou fazer as coisas em volta dessas 6 horas por dia para eu ter certeza que eu tô descansando, que eu tô mantendo a minha rotina de trabalho, que as coisas estão funcionando. Saca? Faz sentido isso? Uhum. Então só pra botar um pouquinho de contexto em como que a coisa tava funcionando. Só salvar Oi. as perguntas aqui. Ah, Obrigado pelo sub. Sula, tenho um sério problema para estudar sozinho. Sinto que fazendo um curso consigo evoluir mais, mas quando o curso acaba, fico meio perdido. Sei na teoria como fazer, mas ao abrir uma tela em branco eu não sei começar do zero. Nem praticar, nem praticar. Consigo entender o que fazer. Alguma dica? Obrigada. Olha só, se você fizer um curso tipo o curso do Mike, que é um curso de como produzir ilustração, logo depois que você terminar o curso, a minha recomendação é segue os mesmos passos que você fez no curso para terminar a outra ilustração. Então, se você fez qualquer curso que tinha um trabalho final, tinha vamos produzir uma peça finalizada, o que você faz assim que você termina o curso é produzir mais uma peça do jeito que você fez no curso, mas dessa vez sem o feedback do professor. É realmente para fixar o processo e fixar o que você pegou no curso. Faz sentido? Esse jeito de pegar e produzir mais uma peça, fazendo o mesmo processo, passando pelas mesmas etapas, vai ser muito bom para fixar o que você fez no curso e para te dar outra peça de portfólio imediatamente. Então, presta bem atenção no trabalho de conclusão, presta bem atenção no que foi o último trabalho e repete ele assim que você terminar o curso. Repete ele por conta, saca? Pelo menos essa é minha rotina de estudo quando eu tô fazendo curso. Ajuda bastante a fixar as coisas. Sula, boa noite. Você tem alguma dica de como estudar perspectiva ou algum canal sobre o assunto? Eu tô com muita dúvida nisso e meu cenário está em tudo torto. Ultimamente faço personagens com fundo cinza. Obrigado pelo sub. Olha, canal de perspectiva. Um dos canais. Tem um livro chamado Framed Perspective, que é muito bom, tá? Eu super recomendo ele pra começar. Canal no YouTube. Tem um canal do cara chamado Modern Day James, que ele tem muita coisa sobre perspectiva. Ele tem uns vídeos muito bons, inclusive de perspectiva de personagem. Então eu super recomendo que você dê uma olhada também. Modern Day James, sabe? E exercício de perspectiva tem alguns níveis de exercício. Nossa, obrigada pelo sub, gente. Obrigado mesmo. De exercício de perspectiva, tem alguns que eu recomendo bastante. Um deles é fazer o grid e aprender a desenhar no grid, sabe? Não adianta muito. Faz um grid, vem desenhar caixinha e prédiozinho até começar a ficar natural. Abre uma referência do lado, tenta colocá-la no grid, tenta desenhar. A outra é um exercício que a gente coloca o personagem como caixas, formas básicas, né? Caixa e cilindro, e começa a colocar o personagem em posições mais extremas. Coloca a câmera de baixo, coloca a câmera de cima e vai desenhar esse manequim simplificado nessas perspectivas mais marcadas. Então, desenhar em perspectiva é muito começar a fazer essas formas simplificadas em ângulos que a gente não espera. Personagem visto de cima, personagem visto de baixo, uns ângulos mais extremos, uns ângulos mais splash screen, sabe? Um pouquinho mais dinâmico. Que você vai ver que vai começar a dar mais resultado. Mas dá uma olhada no canal do Modern Day James, ele tem bastante coisa sobre perspectiva, são os vídeos um pouquinho mais antigos, que agora ele tá focando mais em animação. Mas ele tem bastante coisa sobre perspectiva e são uns videozinhos muito bons, sabe? Ele tem os vídeos lá dele estudando o Ivan Amundsen, que ele fala a respeito de perspectiva de personagem, que eu acho aqueles vídeos fantásticos. São 2 videozinhos, pode procurar lá no canal dele. Sula, Oi. sempre ouço aqui na live pessoas falando que gostam de certo artista e que queria fazer algo parecido com ele. E você sempre aconselha essas pessoas a copiar a arte desses artistas Uhum. e observar como eles fazem. O que você quer dizer com isso? Pergunto isso porque quero entrar na área de quadrinhos, mas não sei o que observar. Acho os traços de quadrinho muito parecidos um com o outro.
Ah, os traços de quadrinhos são muito parecidos um com o outro se você estiver olhando o que eles chamam de estilo in-house. A DC Comics, por exemplo, é conhecida por ter uma direção de arte bem fechadinha. Então, para você trabalhar para DC Comics, você precisa desenhar igual um artista da DC Comics. Eles contratam gente que desenha naquele estilo, sabe? Mas se você sair um pouquinho, se você for atrás do pessoal que faz coisa mais independente, que faz coisa para Image, que faz coisas para outras editoras, a Iron Circus é outra que eu gosto muito de acompanhar, você vai ver que tem vários estilos diferentes. Não é só aquele estilo in-house da DC Comics, sabe? A Marvel varia um pouquinho mais, mas eles também gostam de contratar pessoas que encaixam no estilo que as pessoas já esperam, sabe? Então, o que eu recomendo é vocês dar uma saidinha dessas duas editoras grandes e começar a procurar algumas editoras independentes, que você vai achar uns estilos bem massa. Agora, o que eu quero dizer quando eu falo para as pessoas copiarem é o seguinte, ó. Quando você está estudando, quando você está tentando finalizar uma peça, uma das coisas que você está treinando é a sua percepção. E sua percepção não começa. Você acha que você está vendo tudo que tem na peça e você simplesmente não está. Então, quando você faz o exercício de cópia, você fala, vou fazer igual está aqui do meu lado. Quando você achar está pronto, você vai olhar para a referência e você vai perceber que está faltando um monte de coisa. Tá faltando sutileza, tá faltando gradação, tá faltando marcação de material, tá faltando controle de edges, tá faltando um bocado de coisa. E você vai ter muito mais facilidade de perceber isso se você estiver fazendo cópia. Porque a cópia vai entregar o que você está enxergando de verdade. Quando você virar e falar, olha, tá pronto, fiz a cópia, e você olhar para sua referência e você ver que tá faltando pedaço, vai entregar tudo o que você não está enxergando da peça, da referência original. E que você não está enxergando da referência, né? Também são coisas que você não está marcando nas suas peças. Então, se você quer começar a entender como é que finaliza uma peça, como é que a gente faz essas sutilezas de acabamento, como é que a gente faz efeito de iluminação, como é que a gente faz marcação de material, um dos melhores jeitos é ir atrás do pessoal que faz isso bem e tentar fazer análise de como que eles chegaram naquele resultado. E essa análise você faz copiando. Você faz botando do lado e falando, tá, essa pedra aqui, eu acho que essa pessoa pintou usando esse tipo de mancha, isso aqui. Tá faltando alguma coisa. O que que tá faltando? Tá faltando pintar a atmosfera? Tá faltando controle de contraste? Tá faltando o quê? Então, é nessa hora que você começa a enxergar esses pedaços que estão faltando. Essa sutileza que você deixou passar. E isso é muito mais fácil de você fazer quando você está fazendo o trabalho de cópia. Esse trabalho de cópia não é só copiar com o cérebro desligado. Ele é um trabalho de análise mesmo, sabe? É um trabalho de, tipo, tentar entender o que a pessoa estava pensando enquanto ela pintava aquela área. Qual era a intenção dela, o que ela queria marcar, o que ela queria deixar de fora, por que tomou-se decisões do jeito que foram tomadas. E você vai conseguir ver isso muito bem quando você estiver fazendo o exercício de cópia. Faz sentido? Espero que sim, Sula. Sula, boa noite. Eu tenho um fascínio pelas artes do do Legends of Runeterra da Riot. Uhum. E queria muito conseguir fazer as artes no mesmo estilo. E eu acho que se aprender com estudo de observação. Mas esse estudo é literalmente tentar copiar a arte ou criar algo com a mesma finalização. Como começar esse estudo? São as duas coisas, na verdade. São essas duas coisas e mais algumas outras coisas, tá? As coisas de Runeterra têm o que a gente chama de realismo fantástico. Elas têm a base do realismo sem necessariamente tentar ser fotográfico, né? Então você vai precisar fazer pintura de observação, still life, sabe? Vai botar os objetos do lado do seu PC e vai tentar pintar. Vai tentar copiar coisa de foto. Vai tentar fazer estudo de filme. Vai fazer as cópias das artes que você está tentando entender e vai tentar produzir no mesmo estilo. Todos esses exercícios contribuem para o que a gente está tentando resolver. Contribuem para o que a gente está tentando fazer. Então não é uma questão de fazer um ou outro, é fazer todos. Fazer todos mais de uma vez cada um deles. Esses exercícios são exercícios que a gente precisa fazer em quantidade. Exercício de cópia de foto, por exemplo, de botar a foto do lado e tentar reproduzir,
São exercícios que vão começar a dar resultado quando você tiver feito 30 vezes, quando você tiver feito 50 vezes, sabe? Estudar gesto. Estudar gesto é uma coisa que se faz em quantidade. Não é uma coisa que se faz pouquinho, sabe? Que você vai fazer 5 vezes e pronto, já estudei gesto. Não é assim que faz. Você vai precisar pegar numa quantidade muito maior. Então, os exercícios são esses aí que você listou. Só tem que começar a fazer eles em quantidade agora. Pessoas que nem a Carla Ortiz, quando ela fazia streaming, né? Ela sempre abria o streaming dela fazendo um aquecimento que era um mini estudinho de screenshot de filme. Ela sempre pegava um screenshot de filme e tentava fazer um estudo, ou do likeness, né, da fazer a pessoa ficar parecida com o que ela era, ou estudo de iluminação, ou estudo de cor. Então, essa coisa do fazer o estudo, ela é um hábito que artistas profissionais têm. Não é uma coisa que você faz e você gradua de. A gente está sempre fazendo estudo. Porque no final das contas, o que a gente está tentando fazer é que a gente está tentando decorar a realidade inteira, né? E simplesmente não tem como da gente decorar a realidade toda. Então, a gente vai fazer esses vários estudos para começar a memorizar, a lembrar, a entender, a melhorar nossa percepção aos poucos. E esse aos poucos é trabalho de anos, tá? Se o James Gunn está falando que está estudando até hoje, quem é a gente para falar que a gente pode parar de estudar? Faz sentido? Faz Nossa, sim. hoje é o dia do faz sentido, né? Hoje tá intenso. Sulan, boa noite. Como aprender a pintar iluminação difusa, especialmente em personagens? Nossa, iluminação difusa é difícil. Iluminação difusa eu acho que é o tipo de iluminação mais difícil de fazer. O jeito que você faz é aprendendo Ambient Occlusion. Sabe aquele AO, Ambient Occlusion, um tipo de técnica que a galera gosta de ensinar para fazer pintura de personagem? Estudar Ambient Occlusion, só Ambient Occlusion é um jeito muito bom de você estudar luz difusa, porque no final é isso que o Ambient Occlusion é, né? Ele é a sombra da luz difusa. Então, estudar Ambient Occlusion é um jeito muito bom da gente começar a estudar essa iluminação difusa, tá? Mas já te digo que o resultado ele vai ficar menos dramático do que você está esperando. Ele vai parecer uma foto sem iluminação. Ele vai parecer que você está num ambiente branco com luz passando de todos os lados. Então, nem sempre é o resultado que você quer, tá? Mas é um bom jeito de estudar. Uma das vantagens de estudar esse método é que você pode desenhar ele com a luz neutra, né? Com a luz difusa. E depois você pode vir e reiluminar esse personagem de vários jeitos de forma simples. Então é uma técnica interessante. Se você quiser a dica, tem um curso do Daishi Tsusumi no Schoolism, em que ele ensina a sombrear cenário com luz difusa. E aí ele aplica as iluminações depois. Ele faz ficar de noite, faz ficar de dia, faz ficar pôr do sol, em cima desse cenário que foi iluminado só com luz difusa. Tá dentro do curso do Schoolism do Daishi Tsusumi. É um curso bem bom, aliás. Ele é artista de iluminação da Pixar. Então é o pessoal que sabe do que tá falando. É bem massa. Sula, fizeram uma pergunta sobre a arte se o braço esquerdo não tá. O braço direito não tá maior que o esquerdo. Ele tá um pouco, né? Era pra estar a diferença de ombro, porque é pra estar um ombro aqui, deixa eu mostrar. Era pra estar um ombro aqui e o outro aqui. Então a gente tá aqui e aqui. Esse braço tá um pouquinho maior. Eu posso diminuir esse ombro. Eu posso diminuir esse ombro um pouquinho. Eu vou ver se eu mexo com isso agora. Hum. Sula, me apeguei com o livro de anatomia do Michael Hampton e não consigo E, encontrar outro autor com uma didática parecida. Alguma dica? olha, o livro do Michael Hampton é especial. Ele é muito bom. Que bom que você curtiu. Eu não sei se eu tenho outro autor com a didática parecida para recomendar. A didática dele é muito boa, ela funciona para mim também, eu gosto bastante. Oh yeah. Basicamente é. Não tem. Não tem. Queria que tivesse, não tem.
Pelo menos eu não Hum. conheço. Se alguém conhecer e quiser fazer a sugestão aí, sou todo ouvidos. Mas a didática dele eu realmente curti também. Aham, pronto. Temos um ombro menos pontudo. Sula, Oi. se você fosse trabalhar para o Magic, o que você olharia para pegar trabalho com eles? Primeiro, eu teria que dar um jeito de produzir mais referência direta. Eu pinto muito de cabeça. E as coisas de Magic precisam de referência. Então, eu tentaria achar um jeito de eu produzir as referências que eu preciso, de roupa, de pose, de expressão, sabe? Para eu trabalhar um pouquinho menos livre, leve e solto, igual eu gosto de trabalhar. Segunda coisa, eu faria estudo de thumbnail das cartas que eu curto. Eu pegaria uma última expansão deles, pegar os artistas que eu acompanho, que eu sou louca nos artistas de Magic, eu adoro. E aí eu ia pegar e ia fazer uns estudos de thumbnail das minhas cartas favoritas. E aí eu começaria a trabalhar no thumbnail das minhas próprias cartas. Mas a primeira coisa que eu teria que resolver para mim seria a falta de referência mesmo. A falta de referência direta. Que a Sula é preguiçosa. Esse braço, por exemplo, eu tenho que pegar referência para ele, mas em vez de eu pegar referência para ele, eu tô aqui tentando inventar anatomia, que é uma coisa que não é boa. Eu já pego referência para ele já. Hum. Sula, sobre edges, como dominar elas e saber usar completamente? Ah, nossa. Olha, edges é provavelmente um dos assuntos mais nível alto em questões de pintura. Se você não tiver com a sua pintura funcionando bem ainda, se você não tiver conseguindo pintar consistentemente, nem preocupa com edges, tá? Ele é uma coisa para se preocupar lá no final, quando você estiver começando a fazer design das suas peças mesmo, tá? Agora, como dominar edges? Olha, eu não sei se eu conheço muitos artistas que dominaram edges de verdade. Eu vejo gente usando edges de formas criativas. Eu vejo alguns artistas que têm algumas preferências que dão muito estilo na peça deles. Mas dominar, eu acho que dominar edges é um assunto muito complexo. Ela dá muita possibilidade de direção de arte, ela dá muita possibilidade de finalização que é até difícil de arrumar, sabe? Então, difícil dizer como é que você domina isso. Mas vou sugerir aqui. Zi, coloca o nome do cara, que eu sei que o pessoal vai perguntar. Dá uma olhada nas pinturas de um cara chamado Zhao Mingwu. Zhao Ming, na verdade, né? Z-H-A. Z-H-O. Zhao Ming Wu. Ele é um dos Escrevi. caras que melhor conheço que trabalha com edges, sabe? O trabalho de edges dele é fantástico. O que foi? Tô rindo da Fanny. Ai, Sula, Ah, boa noite. sim! Ah, Ai, ai. Sula, tenho uma impressora 3D e manjo de ZBrush. uhul! Sempre que vou fazer um ângulo com foreshortening ou alguma criatura fantástica, eu faço um 3D e às vezes imprimo para usar de referência. Será Nice? que isso pode atrapalhar o meu desenvolvimento no desenho? Não, Me deixando dependente, talvez? nem um pouco. Você tá usando referência, tá fazendo tudo certo. Continue. Tá, a tia Sula prova. O lance de produzir referência que a gente tava comentando é muito a respeito disso, sabe? O James Gurney era o cara que produzia as maquetes para pintar as cidadezinhas dele, sabe? E a gente devia fazer coisas parecidas, mas a gente não tem nem o espaço, nem o dinheiro que o Gurney tem para ficar brincando de montar maquete. Então, que bom que você tem uma solução que você consegue fazer esse tipo de coisa. Só aproveita e vai fundo, sabe? Eu vou mexer um pouquinho mais no tecido. E aí eu vou arrumar umas referências específicas para os braços pra semana que vem. Olá, finalmente estou pronta para trocar para a mesa de desenho display. Quais Uhul! marcas, modelos você recomenda para pegar de primeira mesa display? Olha,
Tem um cara com um canal no YouTube chamado Brad Cobo. O Brad faz review de tablet, tá? Eu só usei uma marca até hoje. Eu dei uma experimentada na Huion e eu achei a Huion uma experiência bem legal, tá? Mas eu não usei ela no dia a dia. Eu só usei ela durante uma horinha na casa de uma amiga, sabe? Mas ela pareceu bem legal. Aqui eu uso mesmo uma Cintiq, que ela posso confirmar que ela é muito boa, mas elas são caras. Então, dá uma olhadinha no canal do Brad Cobo, porque ele faz o review dessas tablets todas, ele compara, ele fala de preço, ele fala de problema de driver, ele faz reviews bem completinhos, sabe? Então, dá uma olhadinha no canal dele que eu acho que vai ser melhor do que perguntar pra mim que não usou muitas marcas diferentes. Eu sei da Huion, eu sei da XP Pen e eu sei da Cintiq. E a única que eu usei de verdade foi a Cintiq, sabe? Eu tenho uma Ruion e eu gosto dela, mas assim, ela vem com umas cor Tem que ajeitar, né? sinistra. Ela vem feia que nem um celular, assim, só que ela tem configuração suficiente pra tu poder alterar. Perfeito. Hum. Oi, Sula. Como encarar aquela ideia de movimento do ombro, cotovelo e pulso para fazer marcas maiores e menores na hora de desenhar? Minha tablet tem só 13 centímetros de área de trabalho. Uhum. Quando você tá com a tablet pequena, eu não acho que você vai ter muito espaço para desenhar com o cotovelo. Desenhar com o cotovelo realmente é privilégio de tablet maior, tá? Mas, se você simplesmente ganhar o hábito de você não apoiar a mão em cima da tablet, se você conseguir, na hora que você for fazer os movimentos grandes, levantar o pulso da mesa, sabe, deixar isso aqui tudo flutuando na hora de fazer o movimento, você vai ver que naturalmente você vai puxar mais do ombro e do cotovelo. Só quando você for fazer as marcas grandes. Mas tenta, ao invés de vir e fazer as manchas assim, ó, ao invés de vir e fazer a linha desse jeito aqui, levanta a mão e faz ela de uma vez só. E só essa mudança aqui já vai começar a ajudar bastante nessa coisa do movimento de pulso e braço, sabe? Levanta o pulso da mesa, deixa sua mão flutuando e tenta fazer um movimento maior. Que você vai ver que vai começar a ajudar. Vai dar uns movimentos bem mais bonitos, sabe? Sula, eu tenho 31 anos e desenho, mas sinceramente não sou boa. Eu tento estudar, mas odeio o resultado sempre, então me sinto velha e incompetente. Ai, que horror, meu amor. Velha e incompetente, principalmente quando comparo com pessoas de 13 anos que são incríveis. Parece que já passou da época que eu devia ter começado e agora não faz mais sentido nem tentar. Você acha que é possível começar velha? É Amiga, eu possível. tenho 30 anos, tá? Só pra avisar. Olha só, já me falaram muito pra eu parar de acreditar que eu tava velha antes da hora. Alguém falou que a gente achar que a gente tá velha mesmo é uma neura que a gente tem quando a gente tá com 20 e muitos anos de idade, sabe? Então, como você ainda tá dentro dos 20 e muitos, ainda tá bem pertinho aí daquela idade, deixa eu falar aqui, ó. Não, dá pra começar mais tarde, tá? Fica tranquila que dá, não tem problema nenhum começar mais tarde. Uma das coisas, um dos mitos que a gente vive é que criança aprende coisa mais fácil. Tem coisa que criança aprende mais fácil. Agora tem coisa que quem aprende mais fácil é adulto. Imagina só, gente, qualquer coisa que precisa sentar e praticar e precisa de disciplina, convence uma criança de 5 anos a sentar e ter disciplina. Boa sorte! Saca? Então, como a gente precisa de disciplina e a gente precisa de investimento para a gente aprender, você vai ter uma curva de aprendizado mais rápida do que o pessoal que vai fazer isso esporadicamente durante a adolescência. Só não deixa de lembrar que você começou um pouco mais tarde, então se dá um pouco mais de crédito. Você tá estudando, você tá praticando, a melhora vai vir, sabe? Tem que tomar um pouco de cuidado também, porque eu tive essa neura durante muito tempo de que as coisas que eu fazia não eram legais. E no fundo, já que a gente tá falando de terapia hoje, né?
no fundo, era essa ideia de que eu não era legal. Eu não era legal o suficiente para ter a profissão que eu queria. Eu não tinha. Eu não era cool kid, entendeu? Eu não tava. Eu não era. Eu não seria bom o suficiente para exercer a profissão que eu queria. E aí, quando eu comecei a pegar os trabalhos que eram da profissão que eu queria, bateu a síndrome do impostor fortíssimo. Não, eu só tô aqui porque eu dei muita sorte e a qualquer momento isso aqui tudo pode desmoronar. Foi quando eu caí na treta do trabalhar durante várias horas, senão as pessoas iam me abandonar, porque, ai meu Deus, eu não devia estar aqui de qualquer jeito, sabe? Então toma um pouquinho de cuidado para não cair nessa falácia. Isso é insegurança da gente falando, isso não é verdade, sabe? Então, começa a observar realmente o progresso que você está fazendo. Se dá um pouco de crédito pelos estudos que você está fazendo. E tenta não cair na coisa do é ruim porque fui eu que fiz. Porque esse aí é difícil de consertar quando a gente tá lá na frente, sabe? Esse dói. Uhum. Eu tô amando os velhos no chat. Eu amo vocês, velhos do chat. Velhos unidos, vamos! Boa noite, Sula. Baseado na recomendação de estudos, como montar um cronograma de exercício, tendo em vista que o tempo dedicado para isso varia de 2 a 3 horas por dia? Olha só, faz uma lista de tudo que você precisa estudar. E aí você vai dividir isso do jeito que fica mais confortável para você. Você prefere estudar, por exemplo, muita perspectiva de uma vez, estudar perspectiva todo dia? Ou você prefere pegar e fazer um tipo de estudo por dia? Tipo, segunda-feira a gente vai pegar perspectiva, terça-feira a gente vai pegar anatomia, quinta-feira a gente vai pegar sombra e luz, sexta-feira a gente vai pegar arte final, sabe? E aí você faz a lista de tudo que você tem que estudar e tenha certeza que você tá passando por todas essas etapas. Não tá pulando nenhuma. É só balanceada aí. E aí você escolhe o jeito que fica mais fácil para você estudar. Esse foi o jeito que eu fiz, pelo menos. Eu tinha um cronograma de estudos e aí o que eu fazia no final era o seguinte: eu pegava todos os meus estudos e jogava numa pastinha. E aí eu nomeava os arquivos, eu fazia um JPEG só do estudo, sabe? E fazia um JPEG escrito perspectiva 1, perspectiva 2, estudo de observação 1, estudo de observação 2, estudo de foto 1, estudo de foto 2. E fui juntando estudo nessa pastinha, até eu ter, sei lá, 1000 estudos lá dentro, sabe? Aí a coisa começou a dar certo. Foi quando a coisa do estudo realmente começou a se pagar. Perdão pelo líquido. Sula, boa noite. Comecei a estudar fundamentos, pois quero dar volumetria para as minhas pinturas, dando Nice. aspecto 3D estilo Sam Nilsson. Eu estou vendo os vídeos dele, mas por gentileza, você me recomendaria algo mais? Sim. Olha só, para você pegar parte de pintura, tem um cara chamado Marco Bucci com um canal no YouTube que é muito bom. O Marco Bucci tem muita coisa de fundamento de pintura também. Então, o canal do Marco Bucci. E tem um outro canal de um artista de Magic chamado Clint Kierley. Que ele tem um canal chamado Swatches, que também tem muita coisa muito boa de fundamento de pintura. Ele tem muito feedback gravado, ele tem uns vídeos explicando os fundamentos, sabe? É muito bom. Como é que é o nome dele, Clint? Clint, se escreve Kierley, com C. Só que se fala Clint Ah, já Kierley. escreveram no chat, tá, pessoal? Esse cara. Obrigado! Esse cara aí é grande fã. Ela conhece todo mundo, cara. O bicho é uma enciclopédia. Aham. Real oficial. Sula, você pode falar um pouco sobre especularidade em peles? Sempre que tento aplicar, parece só um PNG jogado por cima e nunca faz parte da forma. Nossa, especularidade. Especularidade não é a parte brilhante da pele? A parte do. A pele tem. A pele tem várias camadas. A derme tem várias camadas. E as duas camadas exteriores são camadas mais transparentes e mais brilhantes. Então a pele pega um pouquinho de brilho. Aqui na pintura não tá pronto ainda, mas foi o que eu tentei pegar aqui, ó, nesse brilhinho.
Então, a pele tem uma camadinha. Normalmente, quando ela tá mais engordurada, fica ainda mais brilhante, que a gente consegue ver brilhinhos na pele da pessoa. A gente começa a ver um pouco do reflexo da luz, sabe? Mas eu não sei se eu tenho muito pra falar da especularidade da pele em si, exceto falar sobre especularidade no geral. Especularidade costuma ser mais reflexo do que luz, né? Ela é um reflexo da fonte de iluminação. Ela entrega muita textura. Então, se você tiver com uma pele mais enrugada, vai aparecer essa textura do enrugado nesse espécula, nesse brilhinho, né? Ele é importante. Que mais? É importante saber que ele está acontecendo na camada superficial da pele e que o reflexo ele depende mais do ponto de vista do espectador do que necessariamente do ponto de vista do ponto onde está a luz. O reflexo ele muda de acordo com o ponto de vista do espectador. Então você tem liberdade para colocar esses brilhinhos em lugares específicos. Não precisa necessariamente colocar onde eles estão, porque você vai conseguir usar esse fato de que o brilhinho muda de acordo com o ponto de vista para fazer um efeito tridimensional melhor na sua pintura. Mas isso é o que eu sei de especularidade de cabeça. Espero que ajude. Se tiver mais dúvida específica, manda aí que a gente fala mais um pouquinho. Oi, Sula, sou novo por aqui. Estou pensando em ser character designer, mas não faço ideia de por onde começar nos estudos. Alguma dica? Começa pelos fundamentos. Se você tá 100% perdido, pega aquela listinha de fundamentos, anatomia, perspectiva, sombra e luz, e começa por elas, sabe? Tem uns exercícios básicos que todo mundo recomenda. Fazer pintura de observação, fazer estudo de foto, fazer gesto, pode começar por eles também. Quando, na dúvida, vai no básico. O básico nunca deixa a gente na mão e ele nunca é perda de tempo. O básico aplica a qualquer coisa, né? Boa noite, Sula. Você teria uma dica para o pessoal que está frustrada com line art digital? Não sei se meu problema vem de não encontrar um brush certo, ou com um traço que tenha o resultado que eu goste, ou se é pegar qualquer um e começar a praticar mais. Olha, eu não sei porque todo mundo que eu conheço que faz arte final tem os pincéis altamente específicos que as pessoas gostam de usar. Mas, depois que você começa a ter um line art que você goste, parece que depende menos do pincel. As pessoas só têm hábito mesmo de tipo, esse aqui é meu pincel favorito, então é esse aqui que eu vou usar. Então, provavelmente, nesse momento, se a frustração tá batendo, é um pouquinho de falta de prática. Precisa aprender a fazer a arte final em si, sabe? Depois que aprender a fazer a arte final, dá para adaptar para outros pincéis. Mas claro, não tem problema nenhum ter o seu pincel favorito. Só não neura muito nessa coisa do tipo, não tá dando certo por causa do pincel. Provavelmente não é o pincel. Hum, Sula, ainda nesse tema de estudos e tempo, você acha benéfico ou maléfico estudar enquanto faz commissions? Às vezes entrega uma peça muito melhor do que o cliente está pagando porque eu estou usando as commissions para aplicar os estudos e conhecimentos novos. Me sinto meio trouxa. Não, olha só. No geral, você entregar uma peça melhor do que o cliente está pagando, eu sei que a sensação que dá é que a gente está sendo trouxa, mas não é verdade, não. Você está agradando o seu cliente. É uma chance maior de que esse cliente vai voltar, tá? Então, no geral, uma das formas que a gente faz para avançar na carreira é entregar trabalhos melhores do que o cliente está esperando. Então, não se sinta trouxa, sinta-se como um trabalho realizado. É assim mesmo que faz, sabe? E eu super recomendo estudar enquanto você está fazendo commission. Inclusive, eu recomendo que, dependendo do preço da commission, vale mais a pena estudar do que fazer a commission. Então, estudar é importante e a gente tem que fazer tempo para estudar. Senão, a gente não vai conseguir finalizar as coisas. A gente não vai conseguir estudar, sabe? Você fica deixando o estudo para depois e fica deixando o estudo para depois e nunca chega a hora de estudar. E aí o nosso portfólio começa a ficar estagnado. Então é importantíssimo separar tempo para estudar, de verdade.
Deveras. Investimento, né? A gente investe na nossa carreira não só dinheiro, a gente investe tempo também. Sula, vou fazer uma pergunta barra pedido. Seria possível uma live um dia com o Marco? Seria muito Sim. legal ver vocês dois interagindo e trocando ideias, sabendo que ele sabe que dá pra desenhar várias pessoas na mesma tela. Eu fiz uma live com o Marco não tem muito tempo e eu estou enchendo o saco dele pra gente fazer mais uma. Então encha o saco do Marco pra ele me chamar de novo, que a gente vai lá de novo. Eu quero ver se eu começo a convidar mais gente pra vir aqui também, mas eu primeiro quero terminar esse projeto aqui. E eu acho que esse projeto aqui ainda vai a mais umas 2 lives, pelo menos. Mas eu quero ver se eu começo a chamar uns convidados pra cá também. Tem algumas pessoas que eu tenho em mente aí pra gente trocar umas ideias a respeito de simbolismo em arte, pra gente falar sobre literatura, sobre não é literatura, meu Deus, não é, meu Deus, não sei falar português, mas deixa pra lá. Fala pra mim que eu te digo o que que É é. media literacy. Como é que se traduz literacy? Alfabetização? Ou Alfabetização midiática? aprendizado, Pois é, pica, familiarização. sabe? Exato, é familiarização, é a gente falar a respeito da capacidade das pessoas de fazerem leituras críticas de mídia. Esse tipo de coisa. Quero chamar convidados. Então, fiquem ligados aí que eu vou ver se eu vou ver o que eu consigo. Vamos ver quem que aceita os convites. Mas encha o saco do Marco que eu vou lá de novo, prometo. Foi divertido demais, sabe? Hum... Sula, como entrar no mercado de character design e concept art? Eu sinto que esse tipo de mercado só está disponível para artistas mais experientes que já estão no mercado há um tempo. Na Hum, verdade. Oi? é verdade. É verdade. É que na verdade mesmo, não é que esse mercado só está disponível para artistas mais experientes. Tem uma máxima, tem uma observação que cai a sua ficha depois de um tempo, e aí a coisa faz um pouco mais de sentido. Não existe freelancer júnior. Quando a gente tem a possibilidade de trabalhar em house, eles podem ter a possibilidade de contratar um profissional júnior para ir lá e servir de assistente para a galera mais experiente e aprender o trabalho dentro do estúdio. Só que, quando você está trabalhando como freelancer, ninguém vai contratar uma pessoa para fazer freela que ainda está em treinamento. Não tem porquê. Você tá de várias formas. Eu quero que vocês parem para pensar que a gente sendo freelancer, a gente está competindo com as pessoas que são nossas inspirações, sabe? Então, para mim, sempre vem na cabeça, eu estou competindo com o Mike Azevedo, eu estou competindo com o Marco, eu estou competindo com a Carla Ortiz, eu estou competindo com essa galera toda, sabe? Que são pessoas que, para mim, são grandes inspirações. Então, não existe freelancer júnior. É essa dificuldade que você está sentindo. Você tem que fazer esse treinamento inicial, você tem que fazer essa parte de ir do júnior ao pleno e do júnior ao artista já mais experiente por conta. Você tem que fazer esse treinamento você por você mesmo. E é isso que você está sentindo. Então não é que concept em especial é muito mais difícil de entrar. É que o mercado de freelancer não tem espaço para júnior. Você já começa como pleno. Eles já vão contratar uma pessoa que tem experiência. Então você precisa mostrar que você tem essa experiência direto no seu portfólio. E o que a gente faz, enquanto isso, enquanto a gente não consegue trabalho, é que a gente vai trabalhando no nosso portfólio como se a gente estivesse trabalhando num estúdio. A gente vai pegando os nossos trabalhos pessoais e puxando a qualidade para cima, sempre. A gente vai se desafiando, se puxando, aumentando a qualidade dos trabalhos até a gente ter a qualidade de um profissional já experiente. Apesar da gente nunca ter trabalhado em estúdio. Faz um pouco mais de sentido isso? É um pouco sacanagem, eu entendo e concordo.
mas não existe freelancer júnior. E ajudar pra caramba se tivesse um lugar que você pudesse ir e ser novato e fazer dinheiro. Mas na nossa posição, sabe, eu nunca vi de verdade essa posição de júnior sendo freelancer, sabe? Enfim, já me repeti 3 vezes, acho que acho que é isso. Sula, os estudos teóricos têm que ser feitos no mesmo tema do estudo prático? No mesmo tema, você diz, tipo, você está estudando um rosto, você tem que aplicar num rosto? Ou no mesmo tema, tipo, estudei fantasy e preciso aplicar em fantasy? Porque eu acho que na real não precisa não. Você só precisa aplicar os conceitos mesmo, os fundamentos. A parte da teoria, ela independe um pouco de tema, né? Se ela deu certo. Mas o que eu recomendo é você ter desafios específicos. Quando você estiver estudando sombra e luz, por exemplo, é bem provável que a sua explicação teórica tinha alguns desafios específicos, como, por exemplo, sombra projetada. Fazer a sombra projetada. Então, quando você for aplicar, faça a sombra projetada. Mas não necessariamente precisa manter no mesmo tema, não, eu acho. Você pode pegar a coisa da sombra projetada e passar de um rosto para um corpo inteiro. Ou passar de uma cena para estudar só um objeto, sabe? Desde que você faça a iluminação dramática. Mas dá para fazer essa transição, sim. Sula, alguma dica de como procurar informação e fazer portfólio específico? Tipo, quero um portfólio para jogos de luta, mas não sei muito como fazer. Não sei como eles pensam nos movimentos, nos designs e quando pesquiso sobre, não acho nada sobre o assunto. Alguma dica? Nossa, boa pergunta. Eu nunca vi portfólio de jogo de luta. Seria interessante, se você não conseguir encontrar nenhum, se você tem uma ideia de como apresentar essas coisas, seria interessante ver um portfólio desse tipo. Um portfólio voltado para essas coisas. Uma das coisas que o Bragato falou no workshop dele, e que me marcou bastante, foi essa coisa de que ele pegou e fez o projeto que ele queria fazer. E aí começaram a contratar ele por causa daquele projeto. Então, se você quer trabalhar com isso e você nunca achou um portfólio voltado para isso, tenta fazer o portfólio do jeito que você imagina que ele é. E aí faz o melhor possível. E joga no mundo, vamos ver o que acontece. Sabe? Eu acho que é uma das melhores opções que a gente tem. Mas o caminho normal seria procurar o portfólio de quem já trabalha com isso e ver como que eles colocam isso no portfólio. Eu não sei o quanto que o design dos golpes fica só na mão dos artistas, porque esse pessoal tem que estar trabalhando muito perto com a galera do game design, né? Então, fica a dúvida aí. Mas eu acho que seria um portfólio bem massa de ver, viu? Hum. Com certeza ia chamar a atenção. Sula, você comentou que já trabalhou com pintura de quadrinhos. Como você conseguiu entrar nesse mercado? Acha que para entrar em editoras famosas como DC e Marvel é só através da peixada? Olha só, eu consegui entrar porque eu conheci algumas pessoas que trabalhavam lá e eles me convidaram para trabalhar junto com eles. Eu já trabalhava com publicidade e eu queria expandir alguma das coisas que eu estava fazendo. E aí a gente experimentou fazer correr para quadrinho, sabe? Eu não fiquei lá muito tempo não, mas foi o suficiente para eu colocar no portfólio que eu fiz, né? Colocar no currículo que eu trabalhei com isso também. Mas o jeito que eu conheço de entrar nesse mercado aqui no Brasil é conhecendo os agentes. A gente tem o pessoal da Chiaro Escuro, por exemplo, que contrata muito artista brasileiro. Eles têm um estúdio rodando aqui, sabe? Então, tenta dar uma falada com o pessoal da Chiaro Escuro, troca uma ideia com eles. De resto, falar com os editores e trocar ideia. Eu consigo muita coisa também. Eu consegui muita coisa de quadrinho através de fandom. Ironicamente, as pessoas que trabalham com quadrinhos estão muito no fandom. Então, de vez em quando, eles querem fazer uns quadrinhos independentes, querem fazer quadrinho, piada de fandom, sabe? Coisa pra fandom. E se você estiver seguindo essa galera, você oferece, faz um trabalho junto com uma galera foda e quando você vê, você tá trabalhando com eles, saca? Eu participei de uma fanzine do Steve, do Bucky, que me trouxe algumas oportunidades dentro da Marvel por causa disso, sabe?
É um pouco engraçado esse lance. Como que você consegue o trabalho? Ser meio. As pessoas têm que saber que você conhece, as pessoas têm que saber que você existe. E se você tiver oportunidade de trabalhar com ela antes, se você tiver oportunidade de produzir alguma coisa com ela antes do trabalho, facilita bastante, sabe? Então, pra mim, participar de comunidade sempre me ajudou demais. Mas eu não sei como é que tá hoje em dia. Fandom parece que tá um. Fandom é um território de guerra nesse momento. É, tá complicado. Pois é. Hum, uma pergunta que tu talvez não saiba responder, mas talvez saiba. Manda. Como fazer para entrar no mercado de literário infantil? Ah, putz, essa aí eu não sei dizer mesmo não. Que normalmente eu recomendo o pessoal ir trocar uma ideia com o Daniel Vu. Ele assina DNEP, DNEP Vu W, sabe? Ele é meu especialista do mercado infantil. Ele é o cara do mercado infantil que sabe, ele manja dos Paranauê. Ele tem um curso no Doméstica também, viu? Então, se vocês quiserem dar uma procurada, lá é um bom lugar para começar. Ele fala de mercado de ilustração infantil. Se vocês tiverem pergunta, pode mandar. Eu quero abaixar um pouquinho a saturação dessa área aqui. Ela nem tá tão saturada, mas eu quero baixar isso. Quero baixar mesmo assim. Tava dando vibração esquisita. Então, se não tem pergunta, eu vou lá filosofar sobre o caso da mulher gostosa costurando. Da mulher gostosa cozinhando. Posso? Eu Ah, eu quero. achei que tu não ia falar sobre isso hoje. Não, vamos lá, eu tô louca pra falar dessa treta. É verdade mesmo que eu tô louca pra falar sobre isso. Então, Então vamos. o que que aconteceu? Rolou um vídeo de uma senhora cozinhando. Tá dando feedback lá. Ah, meu Deus do céu, peraí. É, rolou um vídeo de uma senhora cozinhando, de uma menina cozinhando. E ela tava bem vestida, ela tava produzida, igual quando o pessoal vem aqui pro Twitch, que o pessoal tá tudo produzido, tá tudo bem vestido. E acusaram ela de estar fazendo pornografia pra incel. Por que acusaram ela de estar fazendo pornografia pra incel? Porque ela estava usando um decote. E aí começou uma acusação de que esse decote aí é milimetricamente pensado, isso aí é coisa desse pessoal que faz as esposas tradicionais, né? Stradwife, o negócio lá. E uma vez que as pessoas estavam convencidas que aquilo era uma coisa de fetiche, não tinha como o pessoal desver o fetiche no negócio. E eu queria falar um pouquinho sobre esse fenômeno, porque ele compete a gente como artista também. Sim, Sula, do que você está falando? Sente só. Quando a gente trabalha com a teoria da mensagem, né? A pessoa que está enviando a mensagem tem uma responsabilidade com a mensagem sendo enviada. Então, quando a menina estava gravando o vídeo dela, ela tinha uma responsabilidade em como ela estava gravando o vídeo. Mas, quando a pessoa interpreta essa mensagem, quando o leitor recebe essa mensagem, né? O leitor também coloca significado na mensagem. O significado da mensagem ele não vem só da pessoa que enviou. Ele vem também do leitor. Então, se a pessoa quer enxergar aquilo como um vídeo de fetiche, ela não vai ter como você falar para ela que não tem, porque na leitura que o leitor fez, aquilo é um vídeo de fetiche, mesmo que você não tenha feito aquilo intencionalmente. Isso é a teoria da comunicação, tá? Que você realmente imparte significado das coisas baseados na sua leitura. Por que você faz isso? O exemplo básico que a gente fala é o lance da árvore. Se eu pegar e eu descrever para você a árvore que tinha na casa que eu cresci quando era criança, era uma casa, era uma árvore que era um flamboyant,
ela tinha flores vermelhas e ela dava aquela semente eu chamava de bago, né? Eu não sei como é que é o nome, naqueles bagos de madeira grandões, saca? E fazia muita sujeira, e ela era muito alta, e ela era meio bem formatinho de cogumelo, era bonitinha, sabe? E ela tava sempre bem podada, mas ela sempre fez muita sujeira. À medida que eu vou descrevendo essa árvore, vocês não conhecem essa árvore. Vocês estão usando as memórias de vocês, do que vocês lembram como árvore, para vocês entenderem o que eu tô falando e montarem a árvore na cabeça de vocês. E aí que vem o problema. Se na cabeça das pessoas cozinhar com decote é um indicador de fetiche, não existe como você tirar esse indicador depois que a pessoa fez essa associação com o significado. Faz sentido a complicação da coisa? A gente estava falando a respeito de que isso leva a um outro papo que, por exemplo, você desenhar uma pessoa com peito grande é sempre sexualizado. Sendo que existem pessoas com peito grande. Essas pessoas não são sexualizadas porque elas existem. É um tipo físico que nem qualquer outro. É um tipo físico que é mais sexualizado que os outros. As pessoas tendem a encarar isso como mais sexualizado. Mas era para ser só um tipo físico. E aí vocês começam a entender a complicação do que está acontecendo? É muito difícil a gente navegar esse tipo de assunto no nosso próprio trabalho. Porque eventualmente existe a chance de alguém olhar para o seu trabalho e entender um negócio que você nunca quis que tivesse por lá. E o que você vai fazer quando isso acontecer? Por isso eu achei esse caso tão emblemático. Por isso que eu achei essa situação tão interessante. Tão interessante pra gente, né? Faz sentido isso tudo? É parecido com o que aconteceu com a Débora Seco nos comentários da Copa. Uhum. Que ela queria se vestir de Débora Seco igual, ela não queria botar uma roupa que não. Como é que é? Não fosse ela mesma. E a galera só tava tipo, ah, você tá se vestindo de vagabunda, não sei o quê. Exato. Porque todo mundo ainda tem aquela imagem da Débora Seco, que interpretou a Bruna Surfistinha. Que horrível, né? Uhum. E é isso. Quando você fizer essa associação na cabeça de alguém, acabou. Não tem muito que a gente possa fazer, sabe? Enfim, então era só essa treta que eu queria falar a respeito. Nossa, eu escrevi normal, você que leu com raiva. Isso é Twitter 101. Frase perfeita. Ah, Você que leu com raiva é bom. fantástico, né? Adorei também. Bora, o que mais? Tem pergunta aí? Só sobre a mentoria, se tu dá direcionamento de carreira nela. Sim. A gente pode trocar ideia a respeito disso, sim, com certeza. Mas olha, eu boto todo mundo na mentoria pra fazer exercício, viu? Já avisando. Sula, sobre sombras de oclusão, tem que sempre ser mais saturadas, tipo essa do cabelo? Não, elas não sempre têm que ser mais saturadas, não. Mas você vai ver que fazer a sombra muito cinza deixa o seu desenho com uma aparência suja. Então a gente tem uma tendência, existe um hábito de saturar sombras por causa disso. Mas ela não precisa necessariamente ser sempre mais saturada, não. Mas como eu estou fazendo uma peça bem saturadinha, aqui a gente tem que. Vamos ter que saturar a sombrinha sim. Só que não é regra. Hum. Eu devia colocar música na live. Mas isso significa que eu tenho que ter minhas músicas instaladas. Eu não estou com minhas músicas instaladas ainda.
Tu não tem Spotify, Su? Eu não uso Spotify, eu sou hipster. É Eu foda. sou do contra. Não, aqui no geral minhas músicas são esquisitas demais pra estarem no Spotify. As minhas estão tudo copyright, então não dá nada. É uma coisa boa. Os VOD ia ser tudo mutado. Tem um recurso lá de você gravar um negócio sem gravar a música e colocar a música sem copyright depois pra ir pro YouTube. Eu vou ver o negócio da música depois. Deixa eu sobreviver o trabalho. Eu tô quase sobrevivendo. Entregando esse trabalho sci-fi, deu pra dar uma respirada. Aí, eu vou terminar as 2 cartas de Hearthstone, e aí eu posso olhar isso. Mas e aí, galera? Eu preciso de. Me dá um assunto pra eu falar sobre. Se a gente não tem Calma, dúvidas. temos Ah, 2 perguntinhas. tá, manda. As pessoas que trabalham no meio artístico têm que se dedicar mais a um determinado tipo de meio ou pode ser mais diverso? Pode ser mais diverso. Existem os especialistas e existem os generalistas, tá? E é isso. Às vezes você é só um generalista, você faz um pouquinho de tudo, e eu sempre coube muito mais, eu sempre encaixei muito mais no generalista. Hoje em dia que eu tô mais especializada. O pessoal costuma recomendar você especializar antes de expandir, mas ser generalista é uma opção também, sabe? Fazer um pouquinho de tudo. Pau pra toda obra. É nóis. Sula, o que você acha que é comum acontecer de quando você está tentando entrar no mercado de trabalho ou simplesmente melhorar o seu desenho, se sentir influenciado pelas artes que estão trending? Você já Sim, passou por isso? Como sim. lida com a famosa dúvida de finalizar X peça de X forma, sendo que existem muitas maneiras diferentes? O ideal é você ter um projeto que te interessa. Porque se esse projeto te interessa, ele não vai estar só fixado no trend. Porque o trending passa antes da gente conseguir finalizar as peças todas. Então, eu recomendo pegar e fazer um projeto amarradinho mesmo, sabe? Fazer um projeto que você vai conseguir finalizar independente do trending. Faz um calendário. Faz as 4 estações. Faz, sabe? Pega e faz um projeto que é temático em si mesmo. E aí você termina ele de um jeito específico. E aí, no final, você posta ele todo junto, que a mídia social adora. Mas evitar ficar preso só nos trends, porque não dá tempo de acompanhar trending, sabe? Quem tem que acompanhar muito trending é quem vai vender fanart, não necessariamente quem tá fazendo portfólio. Tem um cinza aqui, né, gente? Não gostamos. Ui, obrigado pelos tiers. Obrigada. Sula, Tem o um... que achou da estética do filme da Barbie? Gente, a estética daquele filme tá fantástica. Como que eles conseguiram fazer aqueles negócios ter aparência de brinquedo de plástico e ser um objeto funcional? Eu estou boladíssima até agora. Ficou muito massa. Eu não tenho a menor ideia se esse filme vai ser bom ou vai ser ruim, mas eu sei que estudos serão feitos, entendeu? Ele tá muito bom. Cara, ela dirige o carro sem dirigir o carro, cara. Tá Ela é muito bom, sério. perfeita. E a Dua Aham. Lipa é a Barbie sereia, Sula. Sim, tá muito bom, cara. Tá só muito bom, é só isso. Esse vai ser. Esse filme, se esse filme for 2 horas de vibe, já tá valendo. Uhum. A nível de direção de arte, eu espero que esse filme seja premiado, porque ele tá espetacular, ele tá com cara de brinquedo, sabe? Vamos ver Tá se ele com se cara. mantém. É. Sula, quanto tempo geralmente demora para fazer uma pintura renderizada completa
Sinto que demoro demais, mas não sei o tempo médio que os artistas normalmente levam. Olha só, leva mais tempo do que você acha que leva. Eu costumo levar 30 horas numa carta de Hearthstone. 30 a 50 horas, dependendo da carta. 30 a 50 horas é uma semana de bunda na cadeira pintando. Uma semana, 8 horas por dia, né? Um splash de LoL costuma levar de 100 a 120 horas, pelos facts que eu já li por aí. 100 a 120 horas é um mês de trabalho. Um mês e um pouquinho de trabalho. Numa peça só, 8 horas por dia. Então, normalmente leva mais tempo do que as pessoas levam que acham. Eu vejo muito post em mídia social das pessoas falando: nossa, já gastei 6 horas com isso aqui, tá na hora de parar, eu não aguento mais. 6 horas eu tô começando. 6 horas às vezes eu levo pra fazer thumbnail. Então, ilustração do jeito que a gente faz, renderizadinho, é um exercício de paciência. Não tenha medo de investir o tempo que precisa ser investido, tá? Normalmente você tem mais tempo para finalizar do que as pessoas acreditam que você teria. A grande maioria dos trabalhos que eu sei que as pessoas têm, elas costumam ter de 4 a 6 semanas para finalizar. Então, entre 4 e 6 semanas, dá tempo de você investir 50, 60 horas numa peça. Pode gastar 50, 60 horas numa peça sem muito medo. Certo? Deixa eu complementar esse pensamento, peraí. Vai, Antes que isso volte. Eu tô pensando sobre a próxima pergunta. Mas Sula, eu levo 3 meses pra finalizar uma ilustração. Tá tudo bem, vai ficar mais rápido. Finaliza a ilustração. Nesse início, é mais importante ficar bom do que ser rápido. Então, foca em finalizar, tá? Foca em ficar bom. É isso. Sula, na sua opinião, por que o Mike é tão diferenciado e quase sempre citado como referência? Ele simplesmente não só se esforçou mais que os outros? Não, olha só. Ai, meu Deus. Peraí que eu vou ficar numa tangente muito grande agora. Estávamos discutindo se existe talento ou não. E essa discussão me deixou insensada. Ela me deixou um pouco acalorada. Porque é o seguinte, ó. Quando a gente começa a discutir se existe talento ou não, quando a gente começa a discutir se as pessoas têm condições de exercer esse trabalho ou não, eu acho que as coisas se confundem um pouco. A gente tem. Como é que eu falo isso? A gente mistifica um pouco o trabalho. E às vezes a gente fala que talento existe sim, e que se você nasceu sem talento, você nunca vai conseguir ser bem sucedido nessa área. E aí você vê todo mundo da área falando pra você que talento não existe, o importante é você praticar. E isso é verdade, tá? A diferença é que, mesmo que você pratique, vai existir grau de potencial diferente. O problema é que esse grau de potencial não impede você de ser bem sucedido na área, não impede você de ser um profissional, um artista profissional. Agora, o Mike, ele é um expoente. O Mike é um cara que tem um nível técnico e um grau de sucesso que tá acima da média. Então, o Mike tinha um potencial um pouco maior do que o resto da galera que tava praticando junto com ele. Eu não sei se a gente pratica para ser uma exceção. Eu não sei se a gente consegue praticar o suficiente a ponto de ser alguém acima da média. Você consegue praticar o suficiente e ser um profissional. Agora eu não sei como é que você faz para praticar para ser uma exceção. Faz sentido? A gente tem algumas pessoas que são expoentes da área. E assim, eu tenho alguns exemplos que eu sempre cito, que para mim são os expoentes da área. Aqui no Brasil a gente tem o Mike Azevedo. Em quadrinhos a gente tem o Ivan Reis, que é um cara absurdamente fantástico a nível de quadrinhos. Lá fora, a gente tem a Carla Ortiz e a Cynthia Shepard, que são dois expoentes assim completamente fora da curva para mim, são minhas rainhas inspiradoras. E tem um cara chamado Dave Raposa, que foi um cara que praticou. A gente praticava no mesmo fórum, eu, o Mike e o Dave, sabe? E são pessoas que são pontos fora da curva, na minha opinião. Então, eu não tenho como falar para você que a gente consegue praticar e ser uma exceção. Eu não sei se a gente consegue praticar e ser
ser um expoente, entende? Mas vocês com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, conseguem praticar para ser profissionais. E aí a discussão ela fica um pouco bagunçada por causa disso. Porque quando o pessoal discute se existe talento ou não, dá a impressão que só vale a pena você fazer, só vale a pena você ser artista se você for ser um Mike Azevedo, se você for ser um medalhista olímpico, se você. E, tipo, não. A gente tá tentando ser profissional. E profissional a gente com certeza consegue ser. E o resto é lucro. E a gente continua praticando. Até porque existe essa coisa que a gente não sabe em que momento da vida a gente pode virar expoente. Olha só que interessante. No Last of Us, agora no HBO, tem aquele cara que todo mundo adora. Como é que é o nome dele? Vou ser cancelado porque eu não lembrei o nome do cara. Pedro Pascal, O Pedro Pascal. de nada. E o Pedro Pascal falou uma coisa pra atriz que tá interpretando a Ellie, que eu não sei o nome dela, já peço desculpa. E que ele falou pra ela o seguinte: é muito interessante que isso esteja acontecendo. Estamos vivendo um momento muito importante. É muito interessante que isso esteja acontecendo tão cedo pra você e tão tarde pra mim. Então ele passou a vida inteira achando que ele nunca seria expoente, até ele chegar ao momento dele de ser expoente. E agora todo mundo adora o Pedro Pascal. E a gente não sabe se isso vai acontecer na nossa carreira. Isso é bônus, isso é lucro, saca? A gente não pratica pra esse tipo de coisa. A gente pratica pra ter uma carreira. E o que vem acima disso é lucro. Pelo menos no meu ponto de vista. Faz sentido isso? Uhum. O nome dela é Bella Ramsey. Bella Ramsey, obrigado. Que ela é Nada. fantástica também, né? Nossa senhora. Uhum. Então estamos vivendo um momento especial. É bem interessante que isso esteja acontecendo tão cedo pra você e tão tarde pra mim. Isso me fez pensar um bocado. Conversando com o Hiro Kawahara lá em São Paulo, o Hiro falou pra mim uma coisa também que me fez pensar muito. Eu recentemente fiz 39 anos, né? Eu com 39 anos, eu tô fechando 20 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com 20, então 20 anos, daqui a um ano eu tô fechando 20 anos de carreira. O Hiro olhou pra mim e falou: Sula, eu tô com 50. Eu tô com 30 anos de carreira. Imagina como você vai estar quando você tiver com mais 10 anos de experiência nas suas costas. Não tem como você não estar melhor. E eu nunca tinha pensado por esse lado, saca? Então, eu acho que a gente não sabe quando é que o nosso maior sucesso vai vir. O que eu posso garantir pra vocês é que para vocês conseguirem trabalhar nessa área, precisa de prática, precisa de um nível técnico mínimo. Agora, que tipo de sucesso que vocês vão ter, que tipo de oportunidade vocês vão ter, isso não tem como ninguém garantir. Faz sentido? São muitos fatores envolvidos na sua São. timing, quem tu conhece, quem tu não conhece. Obrigado pelo sub. Eu fico com um pouquinho de medo de falar dessas coisas, porque eu sei que são assuntos meio polêmicos, sabe? Mas tô tentando falar do jeito mais honesto e da forma mais honesta como eu encaro todo esse papo, sabe? São muitos fatores envolvidos. E é bem aquela coisa, a gente não precisa ser exceção pra ser profissional, sabe? Profissional é só um profissional. Sula, um brasileiro trabalhou no filme do Mario. O mercado de animação, você acha que ainda vale a pena? Sim! O mercado de animação, até onde eu saiba, ele está bombando. Tem um monte de produção sendo feita no Brasil. Eu não sei depois que rolou aquela onda toda de cancelamentos da HBO, sabe? A HBO e da Cartoon. Mas tava rolando um monte de produção de desenho animado de Cartoon no Brasil. De desenho animado, sabe? Então tava valendo a pena pra caramba. Pode ir lá sem medo. Ela da putas. Yuki. Desculpa, gente. Sula, dica de como pintar cabelo bonito assim? Oi? Dica de? Dica de como pintar o cabelo bonito assim. Meu Deus, eu vou Ah! matar um cachorro hoje. Ai, gente, faz com calma. Cabelo tem que ser
pouquinho em pouquinho, vai aumentando o contraste aos poucos. E obrigado. Não se esqueça que esse processo vai pro YouTube depois. Então vai dar para assistir acelerado, vai dar para assistir, vai dar para reassistir o processo lá também. Eu gosto de pintar cabelo. Eu não sei se isso ajuda, mas pintar cabelo é divertido. Eu quero puxar um pouquinho de sombra. Deixa eu fazer um teste aqui que eu vou puxar uma sombra e eu não sei se isso aqui vai funcionar. Sula, ainda no assunto filme, como estão as expectativas para o filme de D&D? Elas existem? Meu Deus, eu estou curiosa. Eu estou carinhosamente otimista. Vamos dizer assim. Eu ouvi uns comentários muito bons sobre os filmes, de pessoas que eu confio bastante no gosto, sabe? Então eu estou curiosa. Eu devo ir assistir esse final de semana. Eu conto pra vocês. Vai ter reações no Twitter. Sula, vale a pena aprender tradicional só para vender os originais quando eu conseguir trampo para Magic the Gathering? Sim! No caso do Magic em específico, sim. Tanta gente que eu vejo de Magic que tá falando em ir pro tradicional pra poder fazer, para poder vender as coisas depois que começar a trabalhar com Magic, sabe? Porque o pagamento de Magic em si, igual foi discutido essas semanas aí, ele não é um pagamento tão alto assim. Então, se você consegue vender o original, você potencializa esse dinheiro que você tá fazendo. Então, sim, super vale a pena. Super vale a pena de verdade. Sula, Ah, Yukito! Que coisa! A o última Yu... pergunta do dia que já são 9h30. Eita, já são 9h30. Ah, Até o Yuki tá dizendo pra terminar a live, tá? Não sou eu. Sula, sobre a questão do expoente, como foi pra você descobrir que você se tornou um expoente? deixa eu me esconder embaixo da mesa aqui. Eu não me enxergo como expoente até hoje. É, isso é um ponto que eu discuto com uma certa frequência entre amigos, que as pessoas falam que, você é a Úrsula Dourada. E eu falo, não, gente, que isso, cara? É só a Sula, saca? Eu não me vejo como fazendo nada demais. Eu fico muito feliz, no entanto, que a comunidade confia em mim e que eu consigo ajudar o pessoal. Quando eu tava começando, pra mim foi muito importante a ajuda que eu recebi de algumas pessoas. O Hiro Kawahara entre elas, sabe? Foram pessoas que seguraram a minha mão, que me fizeram acreditar que eu ia conseguir, pessoas que me ajudaram mesmo. Tipo, eu acho que eu já contei essa história aqui na live, qualquer dia eu conto ela de novo, mas quando eu fui lá mostrar meu portfólio pro pessoal da Blizzard pra conseguir Hearthstone, eu estava de coração partido e eu tinha completamente desistido. Foi um amigo meu chamado AJ Nazarro que pegou na minha mão e falou: Você vai mostrar o portfólio sim, vamos lá e vamos agora, sabe? E imagina se eu não tivesse tido essas pessoas da minha vida, sabe? Então, eu fico muito feliz que eu achei um jeito de incentivar incentivar a comunidade, incentivar a população de arte do Brasil compartilhar informação, inspirar, ajudar a tirar dúvida. Durante muito tempo eu pensei em fazer um curso pago e eu não consegui estruturar o curso pago na minha cabeça. Meu método de pensar é muito caótico. Então, foi uma forma muito interessante que o stream deu certo. Pra eu poder vir aqui e dar aula de graça e o pessoal curtir e a gente ter esse espaço pra gente discutir e falar esses tópicos que são um pouco menos discutidos de uma forma honesta. Porque eu não quero. Uma das coisas que eu não quero aqui é transformar naquela coisa super positiva de tudo vai dar certo, é só você se esforçar e tipo, não, gente. Fazer arte é difícil. Se não fosse difícil, todo mundo fazia. É difícil, é solitário, a gente precisa investir, a gente precisa se esforçar. Mas tem jeito, confia que tem jeito, tá? Se vocês se esforçarem, se a gente tiver disciplina, vocês vão conseguir também. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. E eu fico feliz que ela tá chegando no pessoal. Mas eu mesmo não me enxergo como expoente. Eu acho. Eu sou só a Sula, galera. Eu não tenho como, não.
Seus lindos, obrigado. Ai, olha. Oi. Tu é só a Sula, é assim, ó. Eu sei onde tu mora, eu vou aí te dar uma coça. O dia que eu apanhei da mod, tá gravado. Então, perfeito. 9h30 já, gente. Olha só, fizemos progresso hoje. Eu acho que mais uma ou 2 sessões a gente termina esse lustre, hein? E... certinho. Tá guardado. Vamos lá. Então, amanhã, na próxima sessão, amanhã não, né? Amanhã não vai rolar, mas próxima sessão a gente vai fazer o braço, as mãos e o rosto. E aí a gente faz uma última de polimento pra gente terminar a ilustração como um todo. Certo? Ai, meu Deus. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido útil pra vocês. Cadê as perguntas de caráter questionável, né? Cadê as perguntas de comida? Abriram a live, né? Abriram a live, é verdade. A gente começou com as tretas hoje. Sula, eu tentei pintar com um tutorial em preto e branco do YouTube, mas ficou muito feio. Tenta de novo e não esquece de usar várias camadas. Não é só o modo color. Vai botando overlay por cima, vai botando soft light, vai trazendo a cor, senão vai ficar muito cinza. Vai trazendo a cor aos pouquinhos. Prazer, gente. Muito bom. Gente, então eu vou lá, senão eu vou ficar prendendo a voz da consciência aqui, né? Então, beijo pra vocês. Cadê o Estuda Óleo? Ai, meu Deus. Não, Estuda Óleo outra live. A gente depois faz como é que estão os estudos. Depois eu mostro pra vocês. Correndo ao vivo da pergunta. Correndo ao vivaço. Tipo, Gente, beijão, boa noite, até semana que vem. Vamos fazer um gank? Vamos lá visitar a Guirriga. Faz tempo que a gente não visita a Guirriga. Vamos lá. Como foi? Aham. Boa noite! Boa noite, gente. Nós. Até semana que vem.